Hello, my friends! Hoje vamos falar sobre a Bolsa de Valores, aquele lugar mágico onde o dinheiro aparece e desaparece misteriosamente mais rápido que promessa de político em ano de eleição. É um lugar onde fortunas são feitas e perdidas num piscar de olhos, e onde a linha entre genialidade e loucura é frequentemente turva. É o jogo de azar definitivo, só que você não ganha bebidas grátis e nem um tapinha nas costas de vez em quando de um chefe de mesa experiente. Em vez disso, você é deixado para navegar pelas águas traiçoeiras da especulação financeira por conta própria, com nada além de sua inteligência e algumas dicas questionáveis de ações do amigo do primo do seu barbeiro. Em vez disso, você tem gráficos confusos, notícias financeiras enigmáticas e aquela sensação incômoda de que você não tem absolutamente ideia do que está fazendo. É como tentar ler folhas de chá. Mas as folhas de chá estão escritas em uma língua que você não entende, e o chá é na verdade uma commodity altamente volátil. Mas ei, isso faz parte da graça, certo? A emoção do desconhecido, a empolgação da perseguição, a camaradagem de colegas investidores, todos tentando ser mais espertos que o mercado. É como um jogo de banco imobiliário com apostas altas, mas com dinheiro real e consequências reais. Quem precisa da emoção do paraquedismo quando você pode experimentar a adrenalina de ver suas economias de aposentadoria despencando mais rápido que um balão de chumbo cheio de maus conselhos de investimento? É uma montanha-russa de emoções, dos picos vertiginosos de um mercado em alta aos baixos de revirar o estômago de um mercado em baixa. A bolsa de valores é como aquele amigo que é um barato nas festas, mas também tem o péssimo hábito de pedir dinheiro emprestado e esquecer de pagar. Você adora os bons momentos, mas não pode evitar de se sentir um pouco cauteloso toda vez que ele aparece. Claro, há bons tempos, tempos em que a música está bombando e os lucros estão fluindo. Esses são os momentos em que você se sente um gênio financeiro, quando cada negociação é uma vitória e cada investimento compensa. Mas então as luzes se acendem, a ressaca bate e você fica se perguntando onde tudo deu errado. O mercado muda, os lucros evaporam e você fica segurando a batata quente, tentando descobrir como foi de herói a zero num piscar de olhos. Então, apertem os cintos, meus queridos, porque hoje à noite faremos uma viagem hilária e assustadora pela linha da memória para revisitar algumas das quedas do mercado mais espetaculares da história. Da Grande Depressão à bolha da internet, exploraremos os altos e baixos do mercado de ações, e talvez, apenas talvez, aprenderemos uma coisa ou duas ao longo do caminho. 1929. Melindrosas, música jazz, e a crença inabalável de que os bons tempos nunca acabariam. Os loucos anos 20 estavam a todo vapor, uma década de prosperidade e ousadia cultural. As pessoas estavam aproveitando a vida, dançando ao som das últimas músicas de jazz e curtindo as novas liberdades do pós-guerra. Eram os anos loucos, e todos estavam se sentindo como verdadeiros magnatas. As festas eram extravagantes, e o espírito da época era de otimismo desenfreado. As pessoas estavam jogando não apenas em cassinos, mas também na bolsa de valores, convencidas de que os bons tempos durariam para sempre. Ações só subiam. O mercado parecia uma máquina de fazer dinheiro mágica, produzindo riqueza para qualquer um disposto a arriscar. Cada dia trazia novas altas, e os jornais estavam repletos de histórias de pessoas comuns enriquecendo da noite para o dia. Ora, era praticamente antipatriota pensar o contrário. O mercado de ações era visto como um símbolo da engenhosidade e do sucesso americanos. Duvidar de sua ascensão interminável era duvidar do próprio sonho americano. As pessoas estavam hipotecando suas casas, pegando dinheiro emprestado de seus sogros e investindo até o último centavo no mercado. Era uma época de frenesi especulativo, com todos, de banqueiros a barbeiros, convencidos de que poderiam fazer fortuna. Engraxates davam dicas de ações, e até o Zé da Silva estava convencido de que estava prestes a se tornar o próximo J.P. Morgan. O mercado era o grande equalizador, oferecendo uma chance de riqueza para qualquer um com alguns dólares para investir. Então veio 29 de outubro de 1929, um dia que ficaria marcado na história como a Terça-feira Negra. O impensável aconteceu. O mercado, que vinha dando sinais de instabilidade, finalmente cedeu. O mercado, que vinha cambaleando à beira do precipício por semanas, finalmente despencou. O pânico se instalou quando os preços das ações desabaram e os antes otimistas investidores correram para vender. E por despencar, queremos dizer que caiu mais rápido que um piano da janela de um arranha-céu. A velocidade e a gravidade do crash foram sem precedentes, deixando todos em choque. Milhões de ações foram negociadas a preços de banana, mas ninguém estava comprando. O mercado foi inundado com ordens de venda, mas não havia compradores à vista. Fortunas foram varridas da noite para o dia. Pessoas que eram ricas no papel se viram sem um tostão, com seus sonhos desfeitos. Pessoas que pensavam que estavam seguras para o resto da vida de repente estavam em filas de pão. O crash não afetou apenas os ricos, ele atingiu toda a economia, levando ao desemprego generalizado e à dificuldade. Foi o momento segura meu café e veja isso, definitivo da história financeira. A arrogância dos loucos anos 20 havia levado a uma queda espetacular, uma lição sobre os perigos da especulação desenfreada. Terça-feira Negra. Não foi o melhor dia para verificar sua carteira de investimentos. Os eventos daquele dia ecoariam pela história, um lembrete gritante de que o que sobe tem que descer. Avançando algumas décadas, o ano 2000 chegou. Era uma época de grande expectativa e entusiasmo.
O mundo estava às vésperas de um novo milênio, e com ele vinha uma sensação de infinitas possibilidades. A internet era o novo Velho Oeste, e todos estavam lutando para reivindicar seu lugar nesta corrida do ouro digital. Empreendedores e investidores estavam ansiosos para capitalizar no florescente mundo online, convencidos de que a internet revolucionaria todos os aspectos da vida. Empresas com mais vogais em seus nomes do que receita real estavam abrindo capital e sendo avaliadas em bilhões de dólares. Parecia que todo dia uma nova startup estava nas manchetes com sua avaliação altíssima e promessas de riquezas incalculáveis. Os investidores estavam jogando dinheiro em qualquer coisa com .com no final, convencidos de que estavam entrando no andar térreo da próxima Microsoft ou Amazon. O frenesi era palpável, e o medo de ficar de fora levou muitos a tomar decisões precipitadas de investimento. Mas aqui está a questão sobre as bolhas, pessoal. Elas eventualmente estouram. Não importa o quão alto elas voem, elas não podem desafiar a gravidade para sempre. E quando a bolha da internet estourou, não foi bonito. O crash enviou ondas de choque pelo mundo financeiro, deixando um rastro de devastação em seu caminho. Empresas que antes valiam mais do que alguns pequenos países, faliram mais rápido do que você consegue dizer banda larga. Escritórios ficaram vazios, e sonhos de fortunas na internet evaporaram quase da noite para o dia. Lembram da Pets.com, o site que vendia suprimentos para animais de estimação e que famosamente perdeu uma fortuna? Ela se tornou uma das vítimas mais famosas do crash da internet. Seu mascote fantoche de meia se tornou um símbolo dos excessos da época e dos perigos de investir com o coração, ou neste caso com seu hamster de estimação, em vez da cabeça. O mascote, antes uma ferramenta de marketing peculiar, agora serve como um conto de advertência. Lembram desses caras? Eles eram os garotos propaganda do boom e da crise das .com, cada um com grandes visões que acabaram fracassando. O mercado de ações também não se lembra. As lições da bolha da internet são um lembrete severo dos riscos inerentes ao investimento especulativo e da importância da due diligence. Hoje, o cenário tecnológico é muito diferente, mas os ecos do passado ainda ressoam. Os investidores são mais cautelosos e o mercado é mais regulamentado, mas o fascínio pela próxima grande novidade permanece tão forte quanto nunca. Ao olharmos para o futuro, é crucial lembrar as lições do passado. Todo portfólio precisa de um protetor de tela, um lembrete para pausar e refletir antes de mergulhar de cabeça na próxima grande tendência. Lembram dos bons e velhos tempos de 2008? Ok, talvez não. A economia estava à beira do colapso, graças a um coquetel tóxico de hipotecas subprime, ganância de Wall Street e desregulamentação suficiente para fazer um economista liberal corar. Os bancos estavam distribuindo hipotecas como doces no Halloween, só que não eram aquelas hipotecas tradicionais de prove que você tem um emprego e pulsação. Eram hipotecas subprime, concedidas a mutuários com crédito instável e perspectivas ainda mais instáveis de algum dia pagar o dinheiro de volta. Essas hipotecas subprime eram então agrupadas, fatiadas e picadas e vendidas a investidores como investimentos seguros. Claro, as pessoas que vendiam esses investimentos convenientemente se esqueceram de mencionar toda a parte do subprime. Quando a bolha imobiliária finalmente estourou, todo o sistema financeiro entrou em colapso. Bancos faliram, o mercado de ações despencou e, de repente, todos viraram especialistas em finanças, dando seus pitacos sobre como consertar a bagunça. A crise financeira de 2008, porque nada diz estabilidade econômica, como uma linha vertical apontando para baixo.